Boa noite a todos. Vamos à lição 2 do curso Como se tornar um cristão. Na lição de hoje, vamos ver o que é ser um cristão. Deixa eu compartilhar a tela com vocês. Compartilhando aqui a tela. Então, o curso Como se tornar um cristão, lição 2, o que é um cristão. Na primeira lição, nós vimos na Bíblia que as pessoas salvas no começo da Igreja de Cristo, lá em Atos 2, foram chamadas simplesmente cristãos. Nós estudamos que não havia divisões e denominações, e quando isso surgiu, foi logo repreendido e corrigido por Paulo. O que nos alegra é o fato de que hoje em dia as pessoas ainda podem e devem ser simplesmente cristãs, discípulos de Cristo. Na lição 2 de hoje, nós vamos ver o que é um cristão. Infelizmente, hoje em dia, a definição de cristão tem sofrido graves mudanças, tornando-se diferente da definição inicial, lá no primeiro século. Para acomodar uma fé preguiçosa ou para facilitar a entrada e a permanência de pessoas nas igrejas denominacionais, os líderes religiosos deixam muitos com a impressão e a ideia falsa do que é ser um cristão. O verdadeiro cristão não é aquele que obedece aos homens, mas é aquele que obedece a Deus. É como Jesus falou, lá em João, capítulo 8, versículo 31. Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: Se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. Ou seja, discípulo de Cristo, o cristão, é aquele que permanece firme na palavra de Jesus Cristo. Vejamos algumas respostas falsas que ouvimos quando se pergunta o que é ser um cristão. Alguns dizem: quem levantar a mão e confessar a Jesus como Senhor e Salvador é um cristão. Não há na Bíblia uma passagem que fala de levantar a mão para aceitar a Jesus. Jesus falou que somente chamá-lo de Senhor não bastava para ser salvo. Está lá em Mateus capítulo 7, versículos 21 a 23. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Ou seja, não basta chamar Cristo de Senhor, tem que fazer a vontade de Deus que está nos céus. Ele segue falando. Muitos me dirão naquele dia, no dia do juízo: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente: nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Ou seja, muitos hoje estão enganados, estão achando que estão sendo obedientes a Deus, seguindo essa doutrina, mas na verdade estão seguindo a homens. Não se engane, pensando que o cristianismo é tão superficial quanto levantar a mão. Outros podem dizer o que é ser cristão, né? Se você foi batizado quando era criança, você é um cristão. Novamente, é um equívoco. Na Bíblia não fala de batismo de crianças. Essa prática originou-se centenas de anos depois da vida de Jesus e dos apóstolos. Jesus falou somente os que crerem e se arrependerem devem ser batizados. Então, tem que crer, tem que ter um entendimento, crer e se arrepender de uma vida sem Deus. Vamos ver uma passagem aqui, está em Marcos capítulo 16, versículos 15 e 16. E disse-lhes, Jesus dizendo aos apóstolos: Vão pelo mundo todo e pregue o evangelho, as boas novas de Jesus Cristo, né? A todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo. Então, criança não tem o entendimento para poder crer. Então, criança não precisa batizar. Jesus disse que o reino de Deus é das crianças. Devemos ser como as crianças, totalmente dependentes dos pais,
para entrarmos no reino dos céus. Então as crianças já são salvas, né? Mas quem não crer será condenado. No momento em que a criança começa a crescer, desenvolver, depois, numa certa idade, passar a entender entre o bem e o mal, aí sim ela precisa ser ensinada o Evangelho de Cristo para poder crer e ser batizada. Aí será um jovem adolescente. Outra passagem, Lucas capítulo 24, versículos 46 e 47. Ele lhes disse: Está escrito que o Cristo haveria de sofrer e ressuscitar dos mortos no terceiro dia, e que em seu nome seria pregado o arrependimento para o perdão de pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Então, é pregado o evangelho de Cristo, o arrependimento para o perdão dos pecados. Criança não tem entendimento do certo e errado, não tem pecados. Então, não há necessidade de ser batizada. Somente a partir do momento em que crescer e entender entre o certo e o errado, entre o bem e o mal. Aí deve ser pregado o evangelho para esse jovem adolescente, a fim de que possa crer para poder ser batizado. Então, em Atos, capítulo 2, versículo 38, nos ensina. Pedro respondeu: Arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo. O batismo é para perdão de seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Então, é necessário ter entendimento para poder se arrepender e crer. Assim terão seus pecados perdoados e receberão o Espírito Santo de Deus habitando em seus corações. Diante dessas passagens, será que crianças são capazes de crer e se arrepender para serem batizadas? Claro que não. Criança não tem esse entendimento. Muitos ainda ensinam que aqueles que obedecem aos ensinos e às regras das suas igrejas e denominações são cristãos. Isto é muito perigoso. A Igreja de Cristo, essa que é descrita no Novo Testamento, ensina somente o que Jesus e os apóstolos ensinaram, enquanto que as igrejas dos homens trazem regras humanas, torcendo muitas vezes da sã doutrina ao serem flexíveis demais a elas. Olha o alerta de Paulo fez a Timóteo e a Tito. Na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 13, Paulo fala a Timóteo: Timóteo, retenha com fé e amor em Cristo Jesus o modelo da sã doutrina que você ouviu de mim. Ou seja, toda essa doutrina está descrita no Novo Testamento. Então nós temos que reter essa doutrina com fé e amor, obediência a ela, não torcer ela, não retirar nada dela, não flexibilizar para não incorrer em erro. Então, Paulo também, na carta a Tito, capítulo 2, versículo 1, disse a Tito: Você, porém, Tito, né, fale o que está de acordo com a sã doutrina. Esta é a pregação que devemos falar hoje, nos dias de hoje. Falar tudo de acordo com a sã doutrina, que são os mandamentos e princípios de Deus contidos no Novo Testamento. A igreja, para ser considerada a igreja de Cristo, a bíblica, né, descrito na Bíblia, deve reter e ensinar somente o que nela contém, sem impor ensinamentos e tradições dos homens para a salvação. Não devemos seguir somente o que está na Bíblia. Olha o que nos diz a passagem abaixo aqui na segunda carta a Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17. Ó. Toda a escritura, então a Bíblia, é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça de Deus, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda e boa obra. Então, tudo o que precisamos para ensinar, para repreender, para corrigir e para nos instruir na justiça de Deus está na Bíblia, porque ela é inspirada por Deus. Homens inspirados por Deus a escrever. O problema é que muitas vezes, com receio de perder membros, as igrejas dos homens deixam de repreender, deixam de corrigir, deixam de instruir para a justiça. Ensinam apenas sobre o amor de Deus e sua misericórdia, o que é verdade, Deus é amoroso e misericordioso. Mas esquecem da justiça de Deus e que tudo isso faz parte do amor de Deus. A justiça de Deus, a repreensão, a correção, faz parte da justiça de Deus, faz parte do amor de Deus e sua misericórdia. Então vamos para a resposta à pergunta: o que é um cristão?
Em primeiro lugar, o cristão é um seguidor de Jesus. No Novo Testamento, a palavra mais usada para referir-se aos cristãos é seguidor ou discípulos, discípulo de Cristo. O seguidor, o discípulo de Cristo, é alguém que está sempre acompanhando o seu mestre, né? Ele procura ser como seu mestre, tanto em pensamento como em ação. O discípulo vai aonde o seu mestre vai ou manda. Então, o cristão, o discípulo de Cristo, são pessoas já batizadas que buscam ser como Cristo, tanto em pensamento como em ação. Ele não é apenas um observador. O discípulo de Cristo, o cristão, não é apenas um observador, nem um torcedor. Ele decidiu ser como é o seu mestre, é ficar com o seu mestre em todas as circunstâncias dessa vida. Então, tornar-se um cristão é uma decisão muito séria e de grande influência na sua vida, além de muita responsabilidade. Por isso, Jesus não abandona aqueles que o aceitam como mestre. E, para tanto, ele pediu a Deus que desse o seu Espírito Santo a todos que se batizarem. Consideremos essa passagem aqui que está em Mateus capítulo 8, versículo 19 e 20. Então o mestre da lei aproximou-se e disse: Mestre, eu te seguirei por onde quer que fores. Jesus respondeu: As raposas têm suas tocas e as aves do céu têm seus ninhos, mas o filho do homem não tem onde repousar a cabeça. Então, quando assumimos um compromisso, temos que ter certeza daquilo que vamos assumir e das consequências dessa responsabilidade. Jesus fez esse alerta. Em Mateus capítulo 16, versículos 24 a 26, nos diz: Então Jesus disse aos seus discípulos: Se alguém quiser acompanhar-me, então, se alguém quiser seguir a Cristo, ser discípulo de Cristo, se batizar, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida aqui na terra, né, vai perder. Mas quem perder a sua vida por causa de Cristo, a encontrará. Pois de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro aqui na terra e perder sua alma à eternidade? Então, esse é o preço a calcular para ser um cristão, um discípulo de Cristo. Negar-se a si mesmo, tomar a sua cruz e ser um discípulo de Cristo. Então, nós vemos nessas duas passagens a responsabilidade que é ser um discípulo de Cristo, ou seja, temos que segui-lo em todas as circunstâncias desta vida terrena, inclusive nos negando diariamente para os nossos desejos carnais que nos afastam de Deus, portanto, carregando a nossa cruz. Então, podemos ver que ser cristão não é levantar a mão ou ser batizado quando criança, ou ainda obedecer a ensinamentos e regras de grupos religiosos que não estão contidos na Bíblia. Em segundo lugar, para ser um cristão, você precisa aprender de Jesus e segui-lo. Precisa conhecer e obedecer os mandamentos de Deus. A sã doutrina que está contida no Novo Testamento, onde temos a nova aliança, a aliança cristã. Eu preciso conhecer isso para ser um cristão. Em terceiro lugar, o cristão verdadeiro obedece a Cristo. É fácil frequentar as missas para quem é católico, as reuniões de uma igreja, dessas denominacionais, desses grupos religiosos, e assim mesmo não será um cristão verdadeiro. É fácil se batizar para entrar numa igreja, quando o propósito é esse e não é o bíblico, e assim mesmo não será verdadeiramente um cristão. É possível ler a Bíblia e orar, e assim mesmo não será um verdadeiro cristão. Sabe por quê? Porque alguém pode fazer tudo isso e não obedecer a Jesus em sua vida diária. E se não obedecer, não devemos chamar de cristão. Jesus falou: lá em João capítulo 8, versículos 31 e 32. Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele. E acabamos de ler essa passagem no começo da aula de hoje. Se vocês permanecerem firmes na minha palavra, ou seja, obedientes à vontade do Pai, conhecendo os mandamentos, os princípios ensinados por Cristo e permanecer firmes, verdadeiramente serão meus discípulos
e conhecerão a verdade vos libertará, né? A verdade é a palavra de Deus. Eu preciso conhecer a palavra de Deus. Por que vocês me chamam de Senhor, Senhor e não faz o que eu digo? Está lá em Lucas capítulo 6, versículos 46. Não adianta chamar Deus e Cristo de Senhor, Senhor, se a gente não obedece e não cumpre a vontade do Pai. Tiago falou: sejam praticantes da palavra, e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Ou seja, eu tenho que conhecer, eu tenho que ouvir a palavra e eu tenho que praticar aquilo. Pelo contrário, eu estarei me enganando, sendo um falso cristão. Jesus, através do apóstolo Paulo, explicou que o nosso destino na eternidade será determinado pelo fato de que a quem nós obedecemos enquanto estamos aqui na terra. Na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 6, versículo 16, nos diz: não sabem que, quando vocês se oferecem a alguém para lhe obedecer, como escravos, tornam-se escravos daquele a quem obedece? Escravos do pecado que leva à morte ou da obediência que leva à justiça? Nós temos que escolher. Devemos, para ser cristão, verdadeiro, discípulo de Cristo, nós temos que nos oferecer a servir a Cristo, tornando-se escravo de Cristo Jesus, obedientes aos mandamentos, aos princípios de Deus contidos nessa doutrina no Novo Testamento. E isso nos levará à vida eterna, à justiça de Deus. Então, os cristãos de Tessalônica são um bom exemplo a serem seguidos, e esta obediência é que Deus quer dos cristãos. Vamos ver essa passagem aqui, na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículos 6 a 10. Olha o exemplo de servidão e de obediência ao Pai. Paulo falando aos Tessalonicenses: de fato, vocês de Tessalônica, né, se tornaram nossos imitadores do Senhor, pois apesar de muito sofrimento, e a vida do cristão é uma vida em sofrimento, receberam a palavra com alegria que vem do Espírito Santo. Então, receberam a mensagem, o Evangelho de Cristo com alegria, porque isso vem do Espírito Santo. Assim, tornaram-se modelo para todos os crentes que estão na Macedônia e na Caia. Então, os irmãos de Tessalônica tornaram-se modelo de servidão, de discípulos, de cristãos para toda a Macedônia e a Caia. Porque partindo de vocês, ou seja, de Tessalonicenses, propagou-se a mensagem do Senhor na Macedônia e na Caia. Então, eles compartilharam o evangelho de Cristo. Não somente isso, mas por toda parte tornou-se conhecida a fé que vocês têm em Deus. Então, a fé deles se espalhou, ficou conhecida na região da Caia e da Macedônia. O resultado é que não temos necessidade de dizer mais nada sobre isso, pois eles mesmos relatam de que maneira vocês nos receberam e como se voltaram para Deus, deixando os ídolos a fim de servir ao Deus vivo e verdadeiro e esperar dos céus o seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos. Jesus que nos livra da ira que há de vir. Então, os irmãos de Tessalônica, após o batismo, tornaram-se cristãos, discípulos de Cristo, e se voltaram para Deus, esquecendo as coisas da carne, as coisas do mundo, que afastavam eles de Deus antes do batismo. Em quarto lugar, ser cristão é reconhecer que só em Jesus existe o ensino e a ajuda necessária para ser salvo. É só em Jesus. Vamos ver essa passagem que fala sobre a vida eterna. Em João capítulo 6, versículos 66 a 68. Daquela hora em diante, muitos de seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Jesus trouxe uma mensagem forte aqui, de comer a carne e beber seu sangue. Jesus perguntou aos 12, daqui todos aqueles tinham abandonado de seguir a Cristo. Jesus disse aos apóstolos, aos 12, vocês também não querem ir? Simão Pedro lhe respondeu: Senhor, para quem iremos? Tu tens a palavra da vida eterna. Ou seja, só Jesus tem a palavra da vida eterna. Isso é para os nossos dias de hoje. Se queremos a vida eterna, ela está em Jesus Cristo. Portanto, reconhecer que só em Jesus temos a verdade para a salvação eterna, só em Jesus. Ainda que não basta reconhecer
que a verdade para a salvação eterna está em Jesus, mas sim tem que obedecer aos seus mandamentos. Pois Jesus disse, está lá em João capítulo 12, versículos 47 a 50. Para todos nós hoje. Se alguém ouve as minhas palavras, então, se alguém ouve o Evangelho, a pregação, se alguém lê a Bíblia, estuda a Nova Aliança e não lhes obedece, eu não o julgo, pois não vim para julgar o mundo, mas para salvá-lo. Esse foi o papel de Jesus, ele trouxe a salvação para o mundo. Há um juiz para quem me rejeita e não aceita as minhas palavras. Então, para quem não aceitar a pregação do Evangelho, para quem não aceitar os ensinamentos contidos na Bíblia, a própria palavra que proferi a condenará no último dia. Pois não falei por mim mesmo, mas o Pai que me enviou me ordenou o que dizer e o que falar. Então, tudo que Jesus disse foi amando de Deus, Deus Pai. Então, tudo que ele ensinou foi ordem de Deus. Sei o que o seu mandamento é a vida eterna. O mandamento de Deus é tudo voltado para a eternidade. Portanto, o que eu digo é exatamente o que o Pai me mandou dizer. Então, precisamos ter o cuidado para não confundir as palavras de Jesus com as palavras dos homens. Muitas vezes os homens usam mal a Bíblia e mudam a verdadeira mensagem, o sentido da mensagem. Vamos ver nessas passagens de Pedro e Paulo aqui. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículos 15 e 16. Tenha em mente que a paciência de nosso Senhor significa salvação. Então, aqui Pedro estava falando com os irmãos lá, eles estavam zombando pela demora da volta de Jesus, e Pedro conversando com eles a respeito disso, né? Para terem paciência. Aqui então, 1 Pedro 3, 15 e 16. Na realidade, esse versículo aqui é, é 2 Pedro, 2 Pedro 3, 15 e 16. Então, tenho paciência. Tenho paciência, 15 e 16. Tenho em mente que a paciência de nosso Senhor significa salvação. Então, tenham paciência nisso, né? As pessoas não estavam mais pacientes esperando a volta de Cristo, estavam ansiosas e muitos estavam zombando, né, sobre que Cristo estava demorando. Então, aqui tenho em mente que a paciência do nosso Senhor significa a salvação, como também o nosso amado irmão Paulo lhe escreveu, com sabedoria que Deus lhe deu. Paulo também falou sobre isso, sobre a volta de Cristo. Ele, Paulo, escreve da mesma forma em todas as suas cartas, falando nelas desses assuntos. Então, Paulo também falou sobre isso. Suas cartas, as de Paulo, contêm algumas coisas difíceis de entender, mas difíceis para quem? Somente para os ignorantes, instáveis, torcem. Esses, sim, são ignorantes e distorcem a verdade, como também o fazem com as demais escrituras, para a própria destruição deles. Então, nós temos que ter o cuidado das pessoas que mudam o sentido da mensagem, da pregação. Também Paulo falando aqui aos Gálatas, capítulo 1, versículos 6 a 9. Essa carta aos Gálatas foi a primeira carta de Paulo, depois da primeira viagem missionária de Paulo com Barnabé, voltando para Antioquia. Ele fica triste porque cristãos judeus estavam exigindo dos cristãos gregos, né, a circuncisão para a salvação. E Paulo tinha explicado que a nova aliança é em Cristo Jesus, que o Velho Testamento ele serviu, foi uma aliança de Deus com o povo de Israel para aquele momento e tudo conduzia a Cristo. Então, a circuncisão foi algo na velha aliança. Na nova aliança, nossa circuncisão é espiritual, no coração com o Espírito Santo. Então, Paulo chamou a atenção dos cristãos gregos, né, que estavam se deixando induzir pelos cristãos judeus, que não tinham ainda o pleno conhecimento que da nova aliança. Então, Paulo falou: admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo, para seguirem outro evangelho que na realidade não é o evangelho. Então, Paulo explicou o que é o evangelho de Cristo, as boas novas, a graça de Deus. E eles estavam
sendo enganados pelos judeus que ainda não compreenderam as Sagradas Escrituras, a Nova Aliança. O que ocorre é que algumas pessoas os estão perturbando, querendo perverter o Evangelho de Cristo, a graça, a liberdade. Mas ainda que nós, ou um anjo dos céus, pregue um Evangelho diferente daquele que lhes pregamos, que seja amaldiçoado. Então, Paulo fala isso. Olha, não deem atenção a essas pessoas que deturpam a palavra de Deus, que deturpam o significado da graça. Como já dissemos e agora repito, se alguém lhes anuncia um evangelho diferente daquele que já receberam, que seja amaldiçoado. Isso para os dias de hoje, se alguém trouxer algo diferente de ensinamento do que está contido na Nova Aliança Cristã, no Novo Testamento, não escutem, não vão atrás, são falsos mestres. Infelizmente, nos dias de hoje, falsos mestres têm deturpado essa doutrina com interpretações flexíveis em vários temas que podemos passar muito tempo aqui falando. Mas eu vou citar algum desses temas que tem se falado bastante, um desvio dessa doutrina. Primeiro tema, não observações de requisitos para a nomeação de presbítero. Então, lá na carta de Paulo a Timóteo e a Tito, quando Paulo deixou Timóteo em Éfeso com a missão de nomear presbíteros, organizar a igreja, e Tito em Creta, com o mesmo propósito, ele colocou requisitos necessários para se nomear presbíteros. E nós temos que seguir esses requisitos. Não flexibilizar, não distorcer, seguir à risca. Também acontece hoje nomeação de mulheres pastoras. Nós vimos na Bíblia, Paulo falou a Timóteo e a Tito, que a função de pastor, presbítero, ancião é função de homem, não de mulheres. Então, cristãos se separando e casando novamente. Para Deus, biblicamente, o casamento é até a morte de um dos cônjuges. Deus odeia o divórcio. E tem pessoas ensinando que pode se casar e separar, casar. Não. A ceia do Senhor era feita no primeiro dia da semana. Nós temos lá em Atos 27 e outros exemplos que os cristãos do primeiro século se reuniam no primeiro dia da semana, no domingo, para partir o pão, a ceia do Senhor. E temos grupos religiosos que fazem a ceia do Senhor em outros dias, fora o domingo. Nós temos também louvores de adoração a Deus usando instrumentos musicais. No Novo Testamento não tem uma passagem de cristãos adorando a Deus usando instrumentos musicais, somente a viva voz. Os instrumentos musicais utilizados na adoração a Deus foi na velha aliança e só quem o fazia eram os levitas. Dízimos, ao invés de coleta, aos santos, e por aí vai, tantas divergências dessa doutrina feita por esses grupos religiosos. Sabemos que o dízimo foi uma criação da velha aliança com o propósito de dar sustento à tribo de Levi. E no Novo Testamento não há mais a divisão das tribos, todos são cristãos, a ajuda aos necessitados através da coleta da oferta. Então, Paulo, mesmo antes de se tornar um cristão, obedecia a tudo que seus líderes religiosos ensinavam. Paulo foi um fervoroso judeu. Paulo pensou que estava certo em perseguir a igreja de Cristo, mas na verdade estava muito errado. Olha o que ele disse a respeito disso, né, aos irmãos em Filipos, dessa crença, desse erro e engano dele. Filipenses capítulo 3, versículos 4 a 9. Se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, confiar em si mesmo, né? Eu ainda mais, porque ele, Paulo, foi circuncidado no 8º dia de vida, cumprindo a lei do Velho Testamento. Pertencente ao povo de Israel, era da tribo de Israel, da tribo de Benjamim, um verdadeiro hebreu. Quanto à lei, o Velho Testamento, um fariseu. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Quanto à justiça que há na lei, no Velho Testamento, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Paulo aprendeu a nova aliança e aprendeu que aquilo tudo que ele tinha levou até Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Paulo
houve uma transformação. Paulo estava agora na nova aliança, um discípulo de Cristo. Paulo foi transformado por Jesus, um apóstolo de Cristo fora de época. Paulo segue na carta aqui, eu as considero como esterco para ganhar, para poder ganhar Cristo me encontrado e ser encontrado nele. Então, Paulo nada mais considerava do passado, agora ele é um cristão, um discípulo de Cristo, um apóstolo de Cristo, agora um seguidor da nova aliança. Não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo. A justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Na nova aliança, agora, a justiça de Deus se baseia na fé. Fé em Cristo Jesus e em seus mandamentos. Então, quando Paulo foi preso em Jerusalém, depois da terceira viagem missionária, a primeira prisão, ao final dessa terceira viagem missionária, ele falou aos judeus como era a sua vida antes de ser cristão, de como seguia os ensinamentos dos líderes religiosos, dos fariseus, isto antes de conhecer a Jesus e de se tornar um cristão. Sabemos que Paulo, no caminho a Damasco, ele pediu cartas aos sumos sacerdotes para, encontrando cristãos em Damasco, trazer os presos a Jerusalém. E no caminho para Damasco, ele teve um encontro com Jesus. Então, tenha cuidado, né? Para não cometermos os mesmos erros, ou seja, se deixar levar por ensinamentos dos homens que não constam na Bíblia. Hoje nós pertencemos, né, à Igreja de Cristo, à Igreja Bíblica, estamos sob guarda da Aliança Cristã, o Novo Testamento. Então vamos relembrar dessa fala de Paulo com os judeus em Jerusalém, está lá em Atos capítulo 22, versículos 1 a 5. Então, quando Paulo foi preso, após a terceira viagem missionária, a primeira prisão dele lá em Jerusalém, ele foi entregue pelos judeus aos romanos, mas antes de ser levado para a cela, ele pediu para falar com os judeus, né? Irmãos e pais, ouçam agora a minha defesa. Quando ouviram que lhes falava em aramaico, não, os judeus, né? Ficaram em absoluto silêncio. Então Paulo disse: Olha, sou judeu, assim como eles, o povo que está ouvindo, né? Sou judeu, nascido em Tarso, da Cilícia, mas criado nessa cidade, em Jerusalém. Fui instruído rigorosamente por Gamaliel, um fariseu na lei, né? De nossos antepassados, um mestre, Gamaliel, um mestre, sendo tão zeloso por Deus quanto qualquer de vocês hoje. Então, Paulo, ele foi um fariseu zeloso pela lei, como aqueles que estavam ouvindo ele. Perseguiu os seguidores deste caminho, né, os cristãos, né, até a morte, prendendo tanto homens quanto mulheres e lançando-os na prisão, como podem testemunhar o sumo sacerdote e todo o sinédrio. Dele cheguei a obter cartas para seus irmãos em Damasco e fui até lá, a fim de trazer essas pessoas a Jerusalém como prisioneiras para serem punidas. Então, Paulo falando de quem ele era antes da conversão a Cristo. Então, além de ser um discípulo de Jesus, o cristão verdadeiro é propriedade de Cristo. O cristão precisa reconhecer que pertence a Deus, porque Deus o resgatou da morte com o preço da vida de seu próprio filho. Então, todos os cristãos, discípulos de Cristo, batizados, convertidos a Deus e a Cristo, foram resgatados da morte eterna, com o preço da própria vida de Jesus Cristo. Então, a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículos 16 a 20, nos ensina: Vocês não sabem que aquele que se une a uma prostituta é um corpo com ela? Pois, como está escrito, os dois serão uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um em espírito com ele. Nós nos unimos a Cristo no momento do batismo. Recebemos o Espírito Santo e agora somos um com Cristo Jesus, né? Então, aqui Paulo orienta, fujam da imoralidade sexual. Nossos dias de hoje, fujam do pecado. Todos os outros pecados que alguém comete, fora do corpo os comete. Mas quem peca sexualmente, está falando aqui da parte sexual aqui, peca contra o seu próprio corpo. Acaso não sabe que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês? Então, todos aqueles que foram batizados receberam o Espírito Santo como morada. Então, no nosso corpo é o templo do Espírito Santo.
que lhes foi dado por Deus e que vocês não são mais de si mesmos. Nós batizados, não somos mais de nós mesmos. Nós somos agora servos de Jesus Cristo, discípulos de Cristo. Vocês foram comprados por um alto preço. Cristo nos comprou com o sangue dele na cruz, derramado na cruz. Portanto, devemos glorificar a Deus com o nosso próprio corpo. Em outras palavras, o cristão ele trocou uma vida mortal terrena por uma vida sem fim com Jesus, espiritual, e aqui começa aqui na terra. Para realizarmos essa troca, é necessário que nos submetamos à vontade de Deus. Temos que ser obedientes ao Pai. Todo pecador é um escravo do pecado. O pecador pertence ao reino de Satanás. Vejamos o que Paulo falou aos Colossenses aqui. Colossenses capítulo 1, versículos 13 e 14, pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, o reino de Jesus Cristo, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Então, nós estávamos no reino das trevas e, graças a Jesus Cristo, fomos resgatados desse mundo de pecado, pertencemos ao reino do Senhor, à igreja de Cristo, e estamos na redenção. Primeiramente, no batismo, recebendo o perdão de todos os pecados. Agora somos escravos de Cristo. Mas Deus aceitou a morte de seu filho Jesus, Deus aceitou como castigo justo por nossos pecados. Então, a morte de Cristo foi um castigo justo para os nossos pecados. Então, vejamos a importância que foi esse ato de Jesus Cristo. Ele morreu por nós. Graças a essa morte, nós não teremos a morte eterna. Assim somos libertos da morte eterna. A libertação da morte eterna, ela é do pecado, de Satanás e da morte, mas não de Deus. Nós não estamos libertos de Deus, apenas do pecado, de Satanás e da morte eterna. De fato, nós nos tornamos escravos para obedecer a Deus que nos redimiu. Por isso que Paulo escreveu lá aos Gálatas capítulo 2, versículo 20. Fui crucificado com Cristo. Então, todos aqueles que também se batizaram foram crucificados com Cristo. Assim não sou eu em que vive. Já não sou eu em quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Então, já não sou eu quem vive mais, mas Cristo vive em mim. Cristo vive no cristão. Nós não vivemos mais para nós, e sim para Cristo Jesus. Se somos de fato propriedade de Deus, confiando em Jesus para nos salvar e vivendo por fé em Deus, então devemos viver de uma forma que o agrade e glorifique. Então, se nós não somos mais propriedade nossa, sim de Deus, se nós confiando em Jesus para nos salvar e vivendo a fé por Deus, então devemos viver de uma forma que agrade e glorifique a Deus, assim como Cristo viveu e glorificou ao Pai. Nosso procedimento sempre deve ser definido por Deus, e assim nos tornamos santos como Ele é santo. Então, esse padrão, esse procedimento por Deus está contido na Bíblia. Por isso que temos que conhecer os mandamentos, os princípios bíblicos de Deus, para podermos viver de acordo com esse procedimento e sermos santos. Pois a primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículos 13 a 16, nos diz: portanto, estejam com a mente preparada, devemos estar com a mente preparada, prontos para agir, estejam alertas e coloquem toda esperança na graça que lhes será dada quando Jesus Cristo for revelado. Qual é a graça? A vida eterna. Como filhos obedientes, nós, discípulos de Cristo, cristãos, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora. Então, aqueles maus desejos que nós tínhamos antes do batismo, não vamos mais dar atenção, não vamos mais nos amoldar por ele, quando vivíamos na ignorância. Mas assim como é santo aquele que o chamou, sejam santos vocês também em tudo que fizerem, pois está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. Então devemos buscar uma vida de santidade. Então, ser cristãos, que é a lição de hoje, o que é ser cristão, né? Ser cristão é viver como Cristo viveu, é praticar de coração aquilo que Jesus pede nas Sagradas Escrituras, procurando ser como Ele, e não apenas realizando alguns atos religiosos. Não é parte da Bíblia eu vou seguir, algumas coisas eu vou fazer, outras não. Não. É totalmente
dependentes de Cristo, voltados para Deus, sendo obedientes em tudo. Não se deixe enganar. Ser um falso religioso não faz de alguém um cristão. Então, temos que estar totalmente entregue a Cristo. Portanto, tornar-se cristão é uma decisão séria, que leva a grandes mudanças em nossas vidas, pensamentos e caráter. Muda procedimentos nossos, caráter, pensamentos. Por isso, Jesus falou várias vezes da necessidade de calcular o preço antes de segui-lo, porque para ser um cristão é necessário disciplina e domínio próprio. Precisamos dizer não às coisas que desagradam a Deus, e isto nem sempre é fácil. Se é assim, alguém dirá: por que então ser um cristão? Se é difícil, se há esse preço, por que ser um cristão então? A resposta é porque vale a pena. Não importa o quanto se possa perder aqui na Terra, né? A vida cristã vale tudo isso e muito mais. Observe alguns benefícios de ser um cristão. Em primeiro lugar, o cristão ganha a vida eterna. Sem Cristo, o homem é mortal, tendo a sua própria condenação e destruição. Vejamos, né? Aqui em João capítulo 5, versículo 29, e sairão os que fizerem o bem, ressuscitarão para a vida, e os que fizerem o mal, ressuscitarão para serem condenados. Segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículos 8 e 9, ele punirá os que não conhecem a Deus e também os que conhecem, mas não obedecem ao evangelho do nosso Senhor Jesus. Eles sofrerão a pena de destruição eterna, a separação da presença do Senhor e da majestade do seu poder. Paulo expressou muito bem o contraste entre o cristão e o não cristão, conforme nessas passagens que eu vou ler aqui agora. Aqui, Romanos capítulo 6, versículo 23. Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, a vida eterna é em Cristo Jesus, é uma graça de Deus. Hoje em dia, o homem está procurando por todas as formas de aumentar o seu tempo de vida aqui na Terra, usando bilhões em dinheiro, equipamentos e aparelhos sofisticados e toda a sabedoria coletiva, né, da medicina, no caso, possível a fim de buscar a solução para retardar a morte. Mas estão procurando em lugar errado. Só Jesus resolve esse problema. Jesus falou, João capítulo 11, versículo 25 e 26. Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra fisicamente, viverá eternamente. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? O cristão consegue viver eternamente porque, depois de perdoar o homem de seus pecados, por meio do sacrifício de Jesus, Deus vivifica aquilo que é mortal por meio da esperança, da presença do Espírito Santo na vida do cristão. Vamos ver essas passagens aqui, Romanos capítulo 8, versículo 11. Esse é o Espírito que é de Deus, daquele que restou Jesus dentre os mortos, habita em vocês. Então, o Espírito de Deus que restou Cristo dentre os mortos, habita em vocês. Aquele que restou a Cristo dentre os mortos também dará vida a seus corpos mortais, por meio do seu Espírito que habita em vocês. Então, a nossa vida eterna será dada graças ao Espírito Santo que habita em nós. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isso Jesus falando, né? Quem crer nele. Ele estava se referindo ao Espírito Santo de Deus, que mais tarde receberiam os que nele crescem. Então, nós recebemos, depois do batismo, né, o Espírito Santo de Deus habitando em nós. Até então, o Espírito ainda não tinha sido dado, né? Jesus não tinha ainda ido ao Pai para depois sim dar o Espírito Santo aos homens. Outra passagem, Paulo aos Efésios, capítulo 1, versículos 13 e 14. Quando vocês ouvirem, creram na palavra da verdade, ouviram o evangelho de Jesus e creram nela, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa. Então, quando nós nos batizamos, cremos, nós recebemos o Espírito Santo de Deus na hora em nós somos selados com o Espírito Santo da promessa da eternidade, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor da sua glória. Então, você não acha sábio disciplinar-se e humilhar-se
diante de Deus durante esta vida aqui na Terra, sendo fiel a Deus a fim de guardar a eternidade em Cristo? Deus dá o seu Santo Espírito no batismo para ajudar o cristão na caminhada rumo à eternidade. Em segundo lugar, tornar-se um cristão tem o benefício da certeza de que está seguindo o caminho certo. Quem quer, quem quer se dedicar a uma filosofia, a uma outra religião ou a um grupo denominacional que são voltados a doutrinas humanas, chegarão ao fim desta vida com a conclusão de que tudo foi em vão. O apóstolo Paulo escreveu. Olha, o apóstolo Pedro escreveu aqui na segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículos 16 a 18. De fato, não seguimos fábulas engenhosamente inventadas. Então, Pedro, o apóstolo Pedro falando. Quando lhes falamos a respeito do poder e da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Ao contrário, nós, os apóstolos, e Pedro é um deles, fomos testemunhas oculares de Sua Majestade. Foram testemunhas de Jesus, andaram com Jesus. Ele recebeu honra e glória da parte de Deus Pai, quando da suprema glória que lhe foi dirigida a voz que disse: então, este é meu filho amado, em quem me agrada. Deus falou isso para Jesus, àqueles que estavam com ele. Nós mesmos ouvimos essa voz vinda dos céus quando estávamos com ele no Monte Santo. Pedro, na passagem, está falando do fato de ocorrido quando da transfiguração de Jesus, descrita na passagem em Mateus abaixo, né? Então, Mateus 17:5, enquanto ele ainda estava falando, uma nuvem resplandecente os envolveu e dela saiu uma voz que dizia: Este é meu filho amado, em quem me agrado. Ouçam-no. Nós temos que ouvir a Cristo hoje. E como os ouvimos a Cristo? Nas Sagradas Escrituras no Novo Testamento, na Aliança Cristã. Portanto, precisamos saber o que Deus quer de seus filhos ouvindo a Cristo. E para ouvir a Cristo, precisamos nos debruçar, depois de batizados, no Novo Testamento, a fim de saber tudo o que precisamos saber sobre a vontade de Deus, para sermos apenas cristãos obedientes e atuantes. Então, finalizando o estudo de hoje, a lição 2, o que é ser um cristão, né? Como ouvimos, são abundantes as provas de que Jesus é divino e que ele sabe como nos mostrar um único caminho ao Pai. A sua vinda milagrosa, os milagres da ressurreição, tudo narrado nos 4 evangelhos da Bíblia, nos dão a certeza de que Jesus é o caminho verdadeiro que todos devemos seguir. Portanto, seja simplesmente um cristão, discípulo dele, fazendo o que Jesus fez aqui na terra, onde não se apegou à sua condição divina e veio para servir a Deus, servindo a humanidade, pregando o reino de Deus e sendo obediente ao Pai até a morte. Pregue o Evangelho de Cristo e seja obediente a Deus até a sua morte física, buscando o crescimento espiritual, e receberão a coroa da vida, a recompensa que é a eternidade. Medite diariamente na palavra do Senhor, a fim de conhecer a vontade de Deus para a sua prática e obediência. Busque o reino de Deus em primeiro lugar, negando-se diariamente aos desejos da carne que são contrárias à vontade do Espírito. Então, tudo aquilo que a carne milita contra o Espírito Santo de Deus que habita em mim, eu tenho que resistir, buscar o reino em primeiro lugar. Carregue a sua cruz e siga Jesus Cristo, que está descrito nas Sagradas Escrituras. Faça parte do reino de Deus, da Igreja de Cristo, que está descrita no Novo Testamento. Portanto, deixando de fazer parte de igrejas fundadas por homens com bases fora da sã doutrina. Na próxima lição, na lição 3, nós veremos o Deus do cristão. Que Deus abençoe a todos. Esta foi a segunda lição do curso Como se tornar um cristão. Nós vimos hoje o que é ser um cristão. Deus abençoe a todos.